Abramos as nossas Bíblias, meus queridos. Carta de Paulo aos Filipenses, capítulo 1. Você que nos visita, nós temos por costume expor as Escrituras de forma sequenciada e nós estamos estudando a carta de Paulo aos Filipenses. Estamos no capítulo 1. Desta feita, a partir do verso 12 ao 18, será a nossa exposição nessa noite. Nós expomos as Escrituras de forma sequenciada, de forma expositiva, buscando com que a Igreja do Senhor compreenda a palavra do Senhor de forma lógica e clara, para que a Igreja seja edificada. Então, Filipenses capítulo 1, versículo 12 ao versículo 18, será o texto da nossa meditação nessa noite. Amém? Ouçamos com atenção, irmãos, a leitura da palavra do Senhor. É Deus falando conosco por meio da sua palavra, portanto, tenhamos toda a reverência e toda a atenção, nos desliguemos das coisas aí fora, nos desliguemos do nosso celular e ouçamos a voz do Senhor. Quero ainda, irmãos, cientificar-vos de que as coisas que me aconteceram têm antes contribuído para o progresso do Evangelho, de maneira que as minhas cadeias em Cristo se tornaram conhecidas de toda a guarda pretoriana e de todos os demais. E a maioria dos irmãos, estimulados no Senhor por minhas algemas, ousam falar com mais desassombro a palavra de Deus. Alguns, efetivamente, proclamam a Cristo por inveja e porfia. Outros, porém, o fazem de boa vontade. Estes, por amor, sabendo que estou incumbido da defesa do Evangelho. Aqueles, contudo, pregam a Cristo por discórdia, insinceramente, julgando suscitar tribulação às minhas cadeias. Todavia, que importa? Uma vez que Cristo, de qualquer modo, está sendo pregado, quer por pretexto, quer por verdade, também com isto me regozijo. Sim, sempre me regozijarei. Amém. Louvado seja o Senhor. Meus queridos, nós estamos aqui diante de mais uma passagem dessa carta, onde o apóstolo Paulo escreve aos crentes ali da cidade de Filipos, escreve aos filipenses. Nós já refletimos aqui do capítulo 1, versículo 1 ao 11, e vimos como o apóstolo Paulo agradece aos filipenses, como ele expressa o seu amor por aqueles crentes, por aqueles irmãos, e como ele ora ao Senhor por eles. Quando nós olhamos a partir do verso 12 até o verso 26, o que nós encontramos aqui é o apóstolo Paulo dando um relatório sobre a sua situação atual e apresentando as suas perspectivas para o futuro. Quais são os seus anseios? Quais são os seus desejos? Especificamente do versículo 12 até o versículo 18, você vai encontrar o apóstolo Paulo trazendo um relatório daquilo que tem ocorrido e daquilo que tem passado no seu coração. O apóstolo Paulo apresenta aqui aquilo que está ocorrendo na igreja do Senhor, aquilo que está se passando no meio do povo de Deus. Especificamente, lembrando aqui, o apóstolo Paulo está preso. Ele está ali em prisão, provavelmente em Roma. Paulo escreve aos crentes de Filipos e agora Paulo diz o que a sua prisão tem causado. Nós sabemos, por exemplo, irmãos, se a igreja do Senhor ela apoia missionários, nós sabemos que a igreja, quando ela apoia missionários, ela tem uma relação próxima com essas pessoas. E nela, por exemplo, receber relatório, receber uma carta, saber o que está acontecendo com aqueles missionários. Por exemplo, nós apoiamos alguns missionários. E nós gostamos de ouvir aquilo que ocorre com eles, as suas experiências, as suas dificuldades, para compreender aquilo que se passa, não meramente para justificar o nosso investimento nos missionários, mas entender aquilo que eles têm enfrentado, as suas dificuldades, e também nos motivar para isso.
O apóstolo Paulo, aqui, ele envia um relatório à igreja, trazendo notícias dele, relatando as suas lutas, as suas alegrias e as suas dificuldades. Provavelmente, se hoje o apóstolo Paulo estivesse vivendo na nossa época, ele iria usar aquilo que nós chamamos de e-mail, para nos enviar um e-mail, ele iria fazer uma videochamada, às vezes a gente poderia fazer aqui um culto onde traríamos uma palavra do apóstolo Paulo. Por exemplo, ano passado eu participei de um culto, num sábado, na igreja de Itabaiana, onde foi um culto destinado a falar da obra missionária. E desta feita, alguns missionários participaram por videochamada. Um desses missionários foi o reverendo Aristides, que estava na África, em Guiné-Bissau. Outro missionário foi um irmão que estava em Portugal. E até a missionária Alessandra, que é conhecida dos irmãos. E a igreja se sente com isso, com esses relatórios, motivada a fazer a obra do Senhor, motivada a cada vez mais investir no reino de Deus e motivada no sentido de compreender que a sua vida, a sua jornada, a sua experiência cristã, muitas vezes não se compara à experiência de alguns irmãos em alguns países estrangeiros. Um relatório tem uma importância. E aqui o apóstolo Paulo vai trazer para essa igreja justamente um relatório transmitindo os seus anseios, aquilo que tem ocorrido e aquilo que tem passado no seu coração. Nós já falamos aqui que essa carta é a carta que Paulo vai falar mais em alegria em todas as suas cartas, Paulo está preso, mas as suas prisões não tiram a sua alegria, não tiram a sua motivação, não tiram o seu desejo de servir ao Senhor. E aqui, nesse relatório, o apóstolo Paulo apresenta para aqueles irmãos aquilo que deve ser a minha motivação, a sua motivação, o nosso desejo. Ele apresenta como um servo de Cristo, ele deve viver a sua vida focada em Cristo. Como um servo de Cristo deve ter como foco, como objetivo principal da sua vida, viver em Cristo e para a glória de Cristo. Como é que eu e você, ao olharmos esse relatório do apóstolo Paulo, devemos nos motivar a viver? Paulo vai apresentar aqui, irmãos, nesses versículos, aquilo que deve ser o meu e o seu objetivo: viver com foco em Cristo e para a glória de Cristo. E nós vamos meditar nessa noite nisso. A primeira coisa que eu quero demonstrar para os irmãos é: alguém que vive com foco em Cristo, ele molda ou tem a sua vida moldada pela forma como ele enxerga o seu sofrimento. O foco em Cristo molda a maneira que nós enxergamos o sofrimento. Viver com o objetivo na glória de Cristo, com o objetivo de viver para Cristo, molda a maneira como nós enxergamos os nossos sofrimentos. Paulo aqui, ele demonstra como a sua vida, ela é centrada em Cristo. Essa é a primeira coisa que eu quero chamar a sua atenção. Veja o que diz o versículo 12 e o versículo 18. Quero ainda, irmãos, cientificar-vos de que as coisas que me aconteceram têm antes contribuído para o progresso do Evangelho. Versículo 18. Todavia, que importa? Uma vez que Cristo, de qualquer modo, está sendo pregado, quer por pretexto, quer por verdade, também com isso eu me regozijo. Sim, sempre me regozijarei. Você encontra aqui um apóstolo Paulo dizendo que aquilo que aconteceu com ele, ou aquilo que tem acontecido com ele, tem servido para o progresso do Evangelho, versículo 12. E ele encontra, e no versículo 18 ele diz: e o que é que importa? Se Cristo está sendo pregado, quer por pretexto, qualquer motivo, o que é que eu farei? Eu me alegrarei. Percebe aqui como o apóstolo Paulo, ele tem um foco
na glória de Cristo. Ele tem um foco em viver para Cristo e isso molda a maneira como ele enxerga o seu sofrimento. Como assim, pastor? Meus irmãos, o apóstolo Paulo está preso. O apóstolo Paulo passou por diversas circunstâncias, mas você não encontra aqui o apóstolo Paulo se queixando da sua vida. Você não encontra uma linha sequer do apóstolo Paulo reclamando daquilo que ele tem passado. O apóstolo Paulo, ele olha para as suas circunstâncias e quando ele olha para tudo aquilo que tem acontecido, ele diz: as coisas que têm me acontecido, as coisas que aconteceram, têm contribuído para o progresso do Evangelho, tem feito com que o Evangelho cresça. O apóstolo Paulo está preso, mas ele é capaz de alegrar-se no Senhor. Ele não se importa com as suas circunstâncias. O foco dele, o que ele se importa é que o Evangelho de Cristo está crescendo, o reino de Deus está crescendo, e crescendo, se necessário for, tem sido usado, sabe o quê? Para que o reino de Deus cresça, aquilo que eu tenho passado. Os meus sofrimentos, as minhas angústias, as minhas cadeias têm contribuído para o Evangelho crescer, para o progresso do Evangelho. Com isso eu me alegro. Percebe aqui o que é uma vida centrada em Cristo ao invés de centrada em si mesmo? Paulo poderia muito bem estar reclamando da sua vida. Ele poderia muito bem estar dizendo: mas por que, Senhor, eu estou passando por isso? Eu sou teu servo. Eu tenho se servido, eu tenho pregado o Evangelho, porque eu estou preso. Mas Paulo olha para a sua circunstância e enxerga aquilo que ele tem passado como algo que é providência do Senhor na vida dele, para que o reino do Senhor cresça. E Paulo diz: eu me alegro nisso. Uma vida com foco em Cristo, irmãos, uma vida focada em Cristo, faz com que essa vida olhe para as adversidades, olhe para o sofrimento e enxergue tudo aquilo que tem passado como uma oportunidade para que Cristo seja glorificado, para que o reino de Deus cresça. Paulo diz: as minhas cadeias, aquilo que me ocorrem, está servindo como instrumento para que o reino de Deus cresça, para que o Evangelho cresça, para que o Evangelho se propague. Paulo diz: as coisas me aconteceram antes, têm contribuído para o Evangelho. Mas o que foi que aconteceu com Paulo? Vamos aqui fazer uns retrocessos. Paulo, ele, por exemplo, quando ele se refere aqui, talvez ele esteja falando aquilo que ele passou de Jerusalém a Roma. O que foi que Paulo passou de Jerusalém a chegar a Roma? Paulo passou por um motim. Paulo passou por uma prisão de 2 anos em Cesareia. Ele apelou a César. Ele foi ameaçado contra a vida. Ele passou por um naufrágio a caminho de Roma. Ele ali está preso, com a sua liberdade limitada, prestes a um julgamento. Mas Paulo diz: tudo isso, tudo aquilo que me aconteceu, contribuiu para quê? Para o progresso do Evangelho. Paulo acredita que o seu sofrimento, que as suas angústias, que as suas aflições têm origem no Senhor, para que o Senhor seja glorificado, para que o reino de Deus cresça. A sua prisão, os seus sofrimentos não são simplesmente o resultado de um empreendimento cristão. Os seus sofrimentos, as suas circunstâncias são aquilo, ou são um meio necessário que Deus tem usado para que Paulo cumpra a sua vocação, para que Paulo glorifique ao Senhor e para que o Evangelho de Cristo cresça. Paulo mantém o foco no Evangelho, o foco em Cristo, e ele faz com que ele enxergue, o sofrimento faz com que ele enxergue tudo aquilo como motivo para glorificar a Deus. O seu foco em Cristo
molda a maneira como ele enxerga a vida. Ao invés de reclamar, ele diz: não, tudo isso tem servido para o progresso do Evangelho. Quantas vezes, irmãos, eu e você estamos preocupados muito mais com o que as pessoas pensam de nós do que com o crescimento do Evangelho? Quantas vezes eu e você estamos mais preocupados com o que tem nos acontecido do que com aquilo que redunda para o louvor do Senhor? A realidade é que nós nos preocupamos demasiadamente, muito mais conosco do que com o reino de Deus. Nós nos preocupamos muito mais com as nossas circunstâncias do que o que é que as nossas circunstâncias têm para nos ensinar para que o reino de Deus cresça. Paulo olha para os seus sofrimentos, Paulo olha para as suas circunstâncias e Paulo diz: tudo isso que tem me acontecido tem servido para o crescimento do reino de Deus. E eu me alegro nisso. Ele não olha para as suas circunstâncias e entra em desespero. Ele não olha para os seus problemas, para as suas cadeias e começa a reclamar do Senhor. Paulo olha para tudo aquilo e diz: tudo isso é propósito do Senhor, para que o reino dele cresça, para que ele seja exaltado, e eu o exaltarei. Paulo aqui, ele consegue manter a alegria no ministério, colocando o Evangelho em primeiro lugar e preocupando-se muito mais com a glória de Cristo, com o crescimento do reino de Deus, do que com a sua própria vida. Ele enxerga o sofrimento como uma oportunidade que Deus tem usado, como um meio que Deus tem usado para que o seu reino cresça, para que o seu nome se propague. Veja como é que Paulo fala disso a partir do verso 12 ao 14, agora. E esse é o meu segundo ponto. Primeiro, o foco em Cristo molda a maneira como enxergamos o sofrimento. O segundo é, o foco em Cristo nos faz colocar o Evangelho em primeiro lugar. Veja o que diz o versículo 12 ao 14. Quero ainda cientificar-vos, irmãos, de que as coisas que me aconteceram têm antes contribuído para o progresso do Evangelho, de maneira que as minhas cadeias em Cristo se tornaram conhecidas em toda a guarda pretoriana e de todos os demais. E a maioria dos irmãos, estimulados no Senhor por minhas algemas, ousam falar com mais desassombro a palavra de Deus. Paulo, irmãos, ele observa a situação, observa tudo aquilo que eles têm passado, aquele sofrimento, ele diz: isso tem contribuído para o Evangelho. Como tem contribuído para o Evangelho? Por que Paulo aqui se alegra nas suas cadeias? Por que ele olha para tudo aquilo e diz: é bênção do Senhor? Porque as suas cadeias têm feito com que o reino de Deus cresça. As suas cadeias têm feito com que o reino de Deus se propague. Primeiro, a sua prisão faz com que o Evangelho ali alcance aqueles do império. Veja que ele diz aí no versículo 13: de maneira que as minhas cadeias em Cristo se tornaram conhecidas de toda a guarda pretoriana e de todos os demais. Paulo aqui, irmãos, ele declara: aquilo que me aconteceu, a minha prisão, por causa do meu amor a Cristo, por causa que eu falo de Cristo, que eu prego sobre Cristo, tem feito com que a guarda pretoriana ouça o Evangelho de Cristo, tem feito com que o reino de Deus se propague no meio da guarda pretoriana, da guarda romana. Enquanto Paulo, irmãos, está ali acorrentado em prisão, Paulo não se cala. Diferente de mim, de você, que talvez estaríamos murmurando e reclamando, Paulo está fazendo o quê? Pregando, propagando o Evangelho de Cristo aos seus algozes, aos seus carcereiros. Narra a história que havia cerca de 9.000 guardas romanos ali em Roma. Aí você imagine o apóstolo Paulo acompanhado por guardas, e Paulo faz o quê? Ele se cala? Ele está preso justamente por falar de Cristo.
mas ele continua falando de Cristo. E é justamente esse falar de Cristo, o Evangelho de Cristo, as boas novas do Evangelho, que vai se propagando. E o Evangelho alcança muitos oficiais romanos, muitos ali em Roma. A prisão de Paulo, que era para fazer com que ele se calasse, serve como instrumento do Senhor para que o Evangelho se expanda ali em Roma. Porque Paulo tem um foco em Cristo e não nas circunstâncias. Uma vida focada em Cristo, irmãos, ele é uma vida que busca colocar o Evangelho em primeiro lugar. E aqui é uma lição para nós, irmãos. Quantas vezes nós deixamos o Evangelho de lado por causa das nossas circunstâncias? Quantas vezes nós nos calamos porque falar de Cristo pode nos trazer problemas? Porque falar de Cristo pode fazer com que o patrão fique com raiva de nós e nos despeça. Porque falar de Cristo pode fazer com que aquele amigo, entre aspas, se afaste de nós. Paulo não está preocupado. Paulo está em cadeias, mas o seu foco não está na circunstância, o seu foco está na sua missão. Qual é a sua missão? É falar do Evangelho de Cristo. E esse Evangelho tem transformado vidas. Paulo, ele valorizava o Evangelho muito mais do que ele valorizava a sua própria vida. Se ele tivesse de morrer por causa do Evangelho, ele estava disposto a morrer. Ele estava disposto a se doar. Paulo, ele podia louvar a Cristo com alegria, apesar de ele estar preso. Paulo coloca o Evangelho em primeiro lugar. Aquilo que ele faz, aquilo que ele conversa, tem a ver com o Evangelho. Não tem a ver com trivialidades. Não tem a ver com bobagens. E aqui cabe mais uma reflexão para mim e para você. Será que nós temos colocado o Evangelho em primeiro lugar nas nossas vidas, irmãos? Será que nós colocamos o reino de Deus em primeiro lugar nas nossas vidas? O que é que tem nos unido? O que é que tem feito com que nós cresçamos em comunhão? O que é que nós temos valorizado? Por exemplo, quando nós nos encontramos, estamos juntos, a não ser na igreja, do que é que nós falamos? Do que é que nós conversamos? Será que nós falamos do Evangelho, expressamos o nosso amor por Cristo? De que é que nós falamos depois do culto? Que aqui, daqui a algum tempo, alguns instantes, encerraremos o culto, estaremos juntos, tomando um cafezinho. De que é que nós falamos? É do resultado do futebol? É do que vai ocorrer amanhã? É dos problemas e dificuldades? Não que isso não seja justo, não que isso não seja lícito. Mas o que é que tem ocupado a centralidade nas nossas vidas? Qual tem sido as nossas maiores preocupações? Será que nós temos como prioridade e entendemos que o nosso objetivo é servir a Cristo, falar do Evangelho de Cristo e aproveitar as oportunidades que Cristo nos dá? Ou a nossa vida, as nossas conversas, os nossos encontros, os nossos debates são meramente para tratar sobre trivialidades? Paulo está preso. A sua prisão tem servido para que o Evangelho cresça. E tem crescido por quê? Porque ele não se nega a falar de Cristo. Ele não se cala. Muitas vezes, irmãos, nós nos preocupamos com trivialidades e perdemos oportunidades riquíssimas de falar de Cristo para pessoas que estão sedentas, carentes de ouvir o Evangelho, quebradas, que precisam ouvir. Meu querido, minha querida, eu sei o que você está passando, eu sei o que você tem enfrentado, mas eu quero lhe dizer que tem um Deus que olha para você, que lhe contempla e está de braços abertos para lhe atender e para lhe acolher.
corra para Ele. Geralmente o que nós fazemos é: eu sei o que você está passando, tem um bom psicólogo para tratar sobre isso, tem um bom profissional. Esquece do maior profissional, do melhor psicólogo que pisou a face da terra. Quem é? O Senhor Jesus Cristo. Aquele que é mestre em consertar almas feridas, quebradas, humilhadas. Mas nós esquecemos de falar dele. Por quê? Porque na maioria das vezes o nosso foco não está em Cristo, mas o nosso foco está nas circunstâncias, está nos nossos problemas. Uma vida focada em Cristo, irmãos, é uma vida que é consumida pelo Cristo ressuscitado, pelo amor a Cristo. O primeiro resultado é que o fato de Paulo estar focado em Cristo faz com que ele tenha o Evangelho, a pregação da palavra como primazia em sua vida, e traz como resultado com que o reino de Deus se expande. E aí você vê qual é o segundo resultado. Veja o que diz o versículo 14. O reino de Deus tem se expandido ali entre os pretorianos. Aí no versículo 14 Paulo diz: e a maioria dos irmãos, estimulados no Senhor por minhas algemas, ousam falar com mais desassombro a palavra de Deus. Paulo aqui, irmãos, ele diz que quando as outras pessoas ouviram falar do seu testemunho, ouviram falar da sua prisão, ouviram falar da sua atitude ali, de pregar, de falar de Cristo, do amor de Cristo, quando as pessoas ouviram isso, elas ficaram estimuladas a falar também, a falar do amor de Cristo. Elas foram inspiradas a uma maior fidelidade. Lembra que eu falei sobre nós ouvirmos os relatos dos nossos irmãos missionários? As suas dificuldades, as suas aflições? Geralmente quando nós ouvimos isso, o que é que isso nos causa? Motivação para falar de Cristo. Esses irmãos estão padecendo, esses irmãos estão sofrendo, esses irmãos têm passado por necessidades, mas esses irmãos têm se mantido fiéis. Por que eu não me mantenho fiel? Por que eu não tenho esse fervor por Cristo? Paulo diz que as suas cadeias têm feito com que o reino de Deus cresça, e os irmãos, estimulados pelas algemas dele, por as aflições dele, por aquilo que enxergam nele, têm se sentido motivados a falar a palavra do Senhor. A palavra tem transformado vidas, e a família da fé estava ali, estimulada, sendo edificada pelas aflições de Paulo, porque olhavam para ele, era como se dissessem: meu Senhor, esse homem está preso, mas esse homem não cessa a falar de Cristo, por que eu não vou falar também? Por que eu não vou falar também? Os sofrimentos de Paulo, irmãos, tornavam aqueles cristãos mais confiantes, mais ousados, mais intimados a falar sem medo do Evangelho de Cristo. Por que é que eu e você somos tão covardes para falar de Cristo, para falar do Evangelho? De que é que nós temos medo? O que é que tem nos causado temor para abrirmos a nossa boca e falar de Cristo? Qual o motivo do nosso silêncio, da nossa covardia? Será que nós temos amado a Cristo? Será que nós estamos focados em Cristo? Ou nós estamos olhando para os problemas e as aflições e achando que Deus nos esqueceu? Quando focamos em Cristo, irmãos, nós enxergamos o sofrimento a partir de outra perspectiva. Quando focamos em Cristo, nós temos como prioridade o falar do reino de Cristo, propagar o Evangelho de Cristo. Paulo aqui, ele fez
ou ele colocou o Evangelho à frente das suas ambições egoístas, à frente dos seus problemas, à frente do seu desejo de conforto, do seu desejo de facilidade. Ele colocou o Evangelho à frente de tudo isso e colocou o Evangelho como a primazia da sua vida. Será que nós temos feito isso? Ou nós temos colocado as coisas desse mundo como primazia para nós? Estamos mais focados nesse mundo do que focados em Cristo. Sofrimentos de Paulo, as prisões de Paulo, causaram o progresso do Evangelho. E esse progresso pode ser medido como o Evangelho se espalhou ali em Roma, pelas fileiras, aqueles que ali trabalhavam, no lugar da prisão. Esse Evangelho, esse crescimento pode ser medido pela inspiração que a igreja teve a olhar para aquilo que Paulo estava passando e ela se despertou para falar de Cristo. As circunstâncias de Paulo não impediam que ele falasse de Cristo com todo o amor, porque o seu foco não estava nas circunstâncias. As circunstâncias provaram ser para o apóstolo Paulo um meio do Senhor para que o seu reino crescesse, para que o seu reino desenvolvesse pela instrumentalidade do apóstolo Paulo. O foco em Cristo, irmãos, nos faz enxergar o sofrimento de outra perspectiva. O foco em Cristo nos faz colocar a pregação do Evangelho como a primazia das nossas vidas, e o foco em Cristo nos faz amar mais a glória de Cristo do que a nossa própria glória. E é isso que nós veremos no versículo 15 ao 18. Veja o que diz o apóstolo Paulo, versículo 15 ao 18. Alguns, efetivamente, proclamam a Cristo por inveja e porfia. Outros, porém, o fazem de boa vontade. Estes por amor, sabendo que eu estou incumbido da defesa do Evangelho. Aqueles, contudo, pregam a Cristo por discórdia, insinceramente, julgando suscitar tribulação às minhas cadeias. Todavia, que importa? Uma vez que Cristo, de qualquer modo, está sendo pregado, quer por pretexto, quer por verdade, também com isto me regozijo. Sim, sempre me regozijarei. Você já percebeu o quanto nós nos preocupamos muito com a nossa reputação, com glória para nós? Nós nos preocupamos com o que as pessoas vão pensar de nós. Nós nos preocupamos com como as pessoas nos avaliam. Nós nos preocupamos acerca do nosso nome estar na boca de certas pessoas. Nós nos preocupamos muito com isso. Por quê? Porque nós nos achamos muito importantes. Nós nos achamos muito mais importantes do que aquilo que somos. Aí nós nos preocupamos com a nossa glória, com a nossa reputação, conosco mesmo. E essa é a nossa vida. O apóstolo Paulo aqui, a partir do verso 15, ele passa a demonstrar que uma pessoa focada em Cristo, ele ama mais a glória de Cristo do que a sua própria glória. Como é que Paulo faz isso? Ele coloca aí dois tipos de evangelistas, de pregadores do Evangelho, de missionários, de servos do Senhor que estão falando de Cristo. Paulo vai falar aí que, embora alguns crentes tenham sido inspirados pela prisão e motivados a falar do amor de Cristo, outros não foram. Outros olhavam para a prisão de Paulo de forma diferente. Como assim? Paulo vai demonstrar dois tipos de evangelistas, dois grupos aí. O primeiro, aqueles que pregam Cristo por rivalidade. Veja o que diz o versículo 15. Alguns, efetivamente, proclamam a Cristo por inveja e porfia, por discórdia. Outros, porém, o fazem de boa vontade. Paulo diz, há dois grupos. O primeiro proclama a Cristo, prega sobre Cristo por inveja, por discórdia, para tentar me atingir. É o que ele vai dizer aí no versículo
17, acerca desse primeiro grupo. Ele diz: aqueles, contudo, pregam a Cristo por discórdia, insinceramente, julgando suscitar tribulação às minhas cadeias. Paulo vai dizer aqui que tinham pessoas que pregavam por inveja, que pregavam tentando fazer com que Paulo tivesse raiva, tentando fazer com que Paulo ficasse atribulado na cadeia. Eles estavam pregando sobre Cristo com as motivações erradas, com inveja, com ciúme, com discórdia, buscando confusão, buscando fazer com que Paulo se sentisse desmotivado. Esse é um grupo aí. E aqui, irmãos, nós temos que considerar algumas lições para mim e para nós. Algumas lições para nós. Existem pessoas ruins, é fato. Existem ministros ruins, que parecem ser crentes. Existem pessoas que parecem ser crentes e que falam de Cristo. Agora deixa eu dizer, não pense que eu e você não caímos nesse mesmo pecado, porque nós estamos suscetíveis a cair nesses mesmos pecados. Como assim, pastor? Se tem alguma coisa, e essa primeira coisa que eu quero chamar a sua atenção, e serve especialmente para mim como ministro, e para você que é líder na igreja, almeja ser liderança na igreja, cuidado com o ciúme, cuidado com a inveja, no ministério e na sua vida. Todos nós somos tentados por isso. Paulo diz aqui que tinham pessoas pregando a Cristo por ciúme, por inveja, por discórdia. Pessoas que estavam pregando ali de forma insincera, buscando trazer tribulação para Paulo. Assim também somos nós muitas vezes. Nós estamos suscetíveis a esses mesmos pecados. A como ministros do Evangelho, querermos, por exemplo, imitar a outros porque invejamos outros. A como presbíteros, olharmos para outros presbíteros e ter inveja dos outros. A como os crentes em Cristo, olharmos para determinados irmãos que servem na igreja e invejarmos esses irmãos. E querermos servir na igreja, não pelos motivos verdadeiros, não por motivos sinceros, mas por motivos de inveja. Eu vejo um irmão cantar na igreja, ele canta bem, eu queria cantar também. Eu vejo um irmão mexendo na mesa de som, rapaz, eu queria servir ali também. Eu queria ser um presbítero também. Você tem vocação? Não, mas eu queria. Eu vejo o pastor fulano pregando, pensa numa mensagem. Eu queria pregar do jeito dele. Eu queria que a minha igreja tivesse como a dele. Inveja. Tenhamos cuidado. Sondemos os nossos corações, porque nós podemos muito bem estar pregando de Cristo, falando de Cristo, pelos motivos errados. Servindo na igreja de Cristo, pelos motivos errados. Será, irmãos, que nós nos alegramos, por exemplo, quando nossos irmãos têm sucesso? Será que nós nos alegramos quando os nossos irmãos se dão bem, ou nós ficamos com inveja? Será que nós nos alegramos quando nós vemos nosso irmão se dando bem no seu trabalho, crescendo, ganhando bem, cada vez mais aumentando a sua renda? Ou nós ficamos com inveja? Será que nós nos alegramos em ver determinados irmãos cada vez mais desenvolvendo os seus dons e talentos para a glória de Deus? Ou nós só procuramos ficar criticando? O irmão falhou nisso, nisso e nisso. E não enxergamos que o irmão está sendo instrumento de Deus na vida da igreja. Quantas vezes, irmãos, nós ficamos com birrinhas no meio da igreja e não perdoamos?
Somos críticos. Eu já citei para os irmãos, para alguns eu creio, que para mim o pior público para se pregar é seminarista. Eu digo porque eu passei por isso, eu fui seminarista um dia. Seminarista, quando chega no seminário, se Deus não trabalhar muito no seu coração, ele fica extremamente crítico. Ele não pode ouvir um sermão de outro, porque ele senta no banco só para criticar. Ele senta no banco para procurar a falha do outro. Como pastores, como líderes, especialmente a mim como pastor, eu tenho que tomar o maior cuidado quando eu vou ouvir outros pastores. E nós necessitamos ouvir outros pastores. Minha esposa hoje estava, antes de vir para a igreja, ela disse: você hoje estava parecendo Emílio Garófalo no início do sermão de manhã. Eu disse: talvez seja porque eu estava ouvindo ele durante a semana. Esses dias eu tenho ouvido muito ele. Eu admiro como um homem de Deus e como um bom pregador e expositor que é. Agora, quantas vezes nós sentamos no banco da igreja, sentamos para ouvir um sermão e nós não queremos ouvir a palavra de Deus, mas nós queremos criticar, procurando as falhas. Quando nós deveríamos: Senhor, fala comigo, usa o teu servo que está ali na frente. O teu servo que se dispôs para servir ao Senhor, com toda a seriedade, com toda a reverência que o cargo traz, com todo o peso que é de falar da palavra de Deus. Pois nós estamos falando em nome de Deus. Mas eu estou falando da liderança. Você, como crente em Cristo, você tem se alegrado em ver o seu irmão desenvolver seus talentos, seus dons na igreja do Senhor? Você tem se alegrado em ver o seu irmão constantemente na igreja do Senhor, de cultuar com ele? Você se alegra em ver o seu irmão cada vez mais crescendo na presença de Deus, crescendo no seu trabalho, crescendo em união com a sua família? Ou você, quando olha para seus irmãos, você fica com inveja? Quando você vê, por exemplo, alguém elogiar o outro, você fica ressentido porque não elogiou você? Sondemos os nossos corações. Outra coisa que eu quero chamar a sua atenção é: cuidado com o desejo, com a tentação de se promover no seu ministério, na sua função. Veja que Paulo vai dizer aí: alguns efetivamente proclamam a Cristo por inveja e porfia. Aqueles, contudo, pregam a Cristo por discórdia, insinceramente, julgando suscitar tribulação às minhas cadeias. Eles estavam pregando, tentando diminuir Paulo, levar Paulo para que Paulo ficasse rebaixado. Paulo está em cadeias, Paulo está preso. Aqui estamos nós. Nós fazemos e acontecemos. Essas pessoas queriam ser reconhecidas, queriam ser valorizadas. Estavam pregando a Cristo com os motivos errados. Nós temos que tomar cuidado, irmãos, pela busca de promoção. Muitas vezes nós queremos promoção, reconhecimento. Nós queremos crescer, ser o pastor mais visto da cidade, ser o preletor internacionalmente conhecido, quando nós deveríamos estar nos importando em servir a igreja do Senhor, onde Deus nos colocou. Ser o melhor diácono, o melhor presbítero, ser o irmão da igreja que mais serve. Cuidado com o desejo de promoção. Como é triste, irmãos, quando nós servimos ao Senhor com ambição, com egoísmo. Porque o Evangelho não se trata disso. O Evangelho nos aponta para um Salvador humilde, que se humilhou e se entregou por nós. Ele nos chama a se humilhar, a sermos humildes. Ao invés de buscarmos ser exaltados, buscarmos que Cristo seja exaltado e nós diminuamos.
Esse é o Evangelho de Cristo. E ao servir a Cristo, nós temos que ter uma só ambição, e essa é justa, que é que Cristo cresça e eu diminua. Cuidado com a tentação de se promover. Outra coisa que quero chamar a sua atenção é: não se surpreenda também se os outros lhe invejarem. Paulo diz que essas pessoas estão pregando por quê? Por discórdia, por inveja. Eles olham para Paulo e pregam a Cristo por inveja. Porque acham que aquilo é algo glorioso. E de fato é. Falar do reino de Cristo é. Mas nós não devemos fazer isso por inveja. Nós devemos fazer porque Cristo nos ordena. Porque Ele nos chama para isso. Talvez você pense que isso não vai acontecer com você. Mas esse é um desejo e é um pecado que sonda os nossos corações, irmãos. Que penetra nos nossos corações muitas vezes e queremos fazer as coisas e termos inveja dos outros. E não se surpreenda se as pessoas lhe invejarem. Mas também não se surpreenda se você sondar o seu coração e você seja um invejoso. Seja aquele que inveja o outro. Outra coisa que eu quero chamar a sua atenção é: ore. Ore para que Deus lhe dê graça, para que você possa e se enquadre naquele que é o segundo grupo que o apóstolo Paulo apresenta aí. Uns pregam por inveja, por porfia, outros fazem o quê? De boa vontade, por amor a Paulo, sabendo que ele está incumbido da defesa do Evangelho. O outro grupo de pregadores aí são aqueles pregadores que pregam por amor, que olham para Paulo, admiram Paulo e pregam por amor à obra de Cristo, por amor a Deus e amor ao apóstolo Paulo. Ele está dando a sua vida por Cristo, ele está sofrendo por amor a Cristo. E eu vou pregar, eu vou continuar a obra que esse homem tem feito por amor ao meu Cristo, ao Cristo dele, por amor a ele. Ore para que você possa falar de Cristo, falar do amor de Cristo por amor. Amor a Cristo e amor aos outros. Amor ao seu semelhante, amor a almas que estão caminhando para o inferno. Amor a pessoas que necessitam da graça e da misericórdia do Senhor Deus. Ore para que você seja um instrumento nas mãos do Senhor Jesus Cristo. Para que você possa falar assim como Paulo: todavia, que importa? Uma vez que Cristo, de qualquer modo, está sendo pregado, quer por pretexto, quer por verdade, com isso eu me regozijo, sim, eu sempre me regozijarei. O foco de Paulo, irmãos, é um foco centrado em Cristo, no Evangelho de Cristo. Agora, antes de partir para algumas aplicações finais, eu não posso deixar de chamar a sua atenção para algo. O apóstolo Paulo aqui cita dois tipos de pregadores. Uns que pregam por inveja, pelos motivos errados. Outros que pregam por amor. Mas veja que Paulo diz o que no versículo 18? Uma vez que Cristo, de qualquer modo, está sendo pregado, quer por pretexto, quer por verdade, com isso eu me alegro, eu sempre me alegrarei. É verdade que alguns estavam pregando o Evangelho com motivos pecaminosos, mas mesmo assim, o Evangelho estava sendo proclamado. O Evangelho estava sendo pregado. Paulo se alegrava com isso, porque o seu maior desejo era ver Cristo proclamado, era ver Cristo sendo conhecido, Cristo sendo glorificado.
Paulo diz: o que é que isso importa? Se Cristo está sendo proclamado, eu me alegro com isso. Seja por motivos egoístas, seja por motivos de inveja, seja por motivos insinceros, eu me alegro porque Cristo está sendo pregado. Mas eu quero lhe chamar a atenção para algo aqui. Repare aqui que a atitude de Paulo aqui aos Filipenses é diferente da repreensão dele lá aos Gálatas. Vá lá para Gálatas capítulo 1, versículo 6, e você vai entender onde eu quero chegar. Paulo chama e repreende os Gálatas, dizendo, Gálatas capítulo 1, versículo 6, admira-me que estáis passando tão depressa daquele que vos chamou na graça de Cristo para outro evangelho. As pessoas estavam ouvindo outro evangelho e seguindo. Qual a diferença aqui? Aqui em Filipenses, as pessoas estavam ouvindo o evangelho de Cristo. Os motivos estavam errados, mas a doutrina estava certa. A doutrina estava certa. A doutrina estava correta. O que é que Paulo está dizendo aqui? Ele quer nos ensinar aqui. Desde que Cristo seja pregado, não que as motivações não importem, mas que Cristo seja pregado com fidelidade, mesmo que seja pelos motivos errados, louvado seja o Senhor. Nos alegremos nisso. Agora, ao mesmo tempo, nós temos que entender que Paulo se alegra não por causa das motivações erradas, mas Paulo se alegra porque o evangelho estava sendo pregado corretamente. Cristo estava sendo exaltado. Por que eu chamo a sua atenção por isso? Porque hoje nós temos muitas vezes um pensamento: falou em nome de Cristo, está tudo bem. Não está tudo bem. Só está tudo bem quando de fato o Cristo genuíno, verdadeiro das Escrituras está sendo pregado. Seja por ambição, seja por pessoas que não têm os motivos corretos, mas o evangelho está sendo pregado. Ah, pastor, mas tem um irmão tão sincero. O que é que ele prega, meu irmão? Bom, pastor, ele diz que Cristo não é filho de Deus, mas é um irmão sincero. Não é irmão. Por quê? Porque não está pregando o evangelho de Cristo. Com isso, nós não devemos nos alegrar. Sinceridade com a falsidade conduz para o inferno. Conduz pessoas para o inferno. Se o evangelho de Cristo de fato está sendo pregado, nos alegremos. Mas se o evangelho não está sendo pregado, se o que está sendo pregado é um falso evangelho, repudiemos. Repudiemos. Paulo aqui, ele se alegra. Por quê? Porque mesmo que pessoas tenham se levantado, estejam se levantando por pregar o evangelho com os motivos errados, as motivações erradas, a doutrina de Cristo está sendo pregada de forma genuína. O que Paulo está demonstrando é aqui a centralidade do evangelho. Genuíno, verdadeiro. É por isso que nós falamos pela manhã acerca da marca da verdadeira igreja, de uma igreja visível, que tem o quê? É a fiel pregação da palavra de Deus. Se não houver pregação fiel e genuína, não há igreja de Deus mais, irmãos. Não há igreja de Deus mais. Tomemos cuidado com aquilo que nós temos ouvido, com aquilo que nós temos propagado. Quero concluir chamando a sua atenção para algumas questões. A primeira coisa que eu quero chamar a sua atenção é aquilo que Paulo nos demonstra nos versículos iniciais. Se você tem um foco em Cristo, irmãos, entenda que as circunstâncias, os sofrimentos,
servem para que você se aproxime de Cristo e para que glorifique mais a Cristo. Deus usa todas as coisas para o bem daqueles que amam a Ele. Romanos 8, 28. Todas as coisas, sejam as circunstâncias boas, sejam as circunstâncias ruins. Se você, meu querido, minha querida, tem passado por momentos de aflição, se você tem passado por angústias, essa é a oportunidade que Deus tem lhe dado para que você exalte a Cristo e glorifique a Cristo, para que você se aproxime mais dEle e testemunhe dEle. É a oportunidade que Deus tem lhe dado para que você fale de Cristo e demonstre que a sua confiança não está nas circunstâncias, que a sua confiança está no seu Deus. E assim você testemunhe de Cristo, demonstrando para esse mundo em trevas que coloca a sua confiança nas coisas desse mundo, que coloca a sua alegria nas circunstâncias desse mundo. Se tudo vai bem, eu me alegro, se tudo vai mal, eu começo a murmurar e reclamar. Meu querido, minha querida, meu irmão, minha irmã, se você tem passado por angústias, olhe para Cristo e alegre-se em Cristo. Declare para esse mundo que a sua alegria não está nas circunstâncias, mas está no Deus que está além das circunstâncias, no Deus que tem cuidado de você, que tem preservado a sua vida, que tem lhe conduzido até aqui, feito com que você passe por todas as circunstâncias adversas, mas Ele lhe conduziu aqui. Ele tem lhe sustentado, Ele tem derramado graça e misericórdia sobre você. Compreenda aquilo que Paulo diz aos Romanos: todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Foque em Cristo. O foco em Cristo vai moldar a sua vida, vai moldar como você enxerga o sofrimento, as suas circunstâncias, a sua vida. Segunda coisa que eu quero chamar a sua atenção: se alegre. Alegre-se por ver o Evangelho de Cristo avançando, por ver o Evangelho de Cristo crescendo, independente das motivações daqueles que proclamam. Alegre-se. Desde que o Evangelho de Cristo seja pregado com fidelidade, a genuína doutrina que emana das Escrituras seja pregada com fidelidade, alegre-se no Senhor. A minha alegria, a sua alegria, não deve depender das circunstâncias, mas deve depender da minha fé, da sua fé em Cristo, da certeza de que Cristo está no controle de toda a nossa vida. Olhe para a cruz, porque o nosso maior modelo é Cristo. Todas as suas angústias, todas as suas aflições, todos os seus problemas, só fizeram com que Ele demonstrasse para esse mundo qual era o seu foco. Era glorificar ao Pai, era fazer a vontade do Pai. Assim seja o nosso foco. Olhemos para aquele que é o nosso Salvador. Na minha vida, na sua vida, Cristo deve ser o nosso alvo principal. O Evangelho deve estar nas nossas bocas, para propagar, para falar em toda e qualquer circunstância. Peça ao Senhor que tire toda a covardia, todo o temor, para que você possa falar de Cristo com ousadia, demonstrando o seu amor a Ele e a sua gratidão ao Senhor. Lembre-se, o foco das nossas vidas não está em nós mesmos. Quando nós temos o foco em Cristo, nós deixamos de buscar glória para nós mesmos e buscamos glória para aquele que é o Senhor da glória, é o Senhor Jesus Cristo. Deixamos de querer reconhecimento, deixamos de querer aplausos. O que nós desejamos é: Senhor, que o Senhor cresça, que nós diminuamos, que o Teu reino se expanda e que o Senhor seja exaltado nessa igreja, na minha vida, nas nossas vidas. Esse é o seu desejo, você que aqui se encontra? Mas eu quero chamar, por último, uma última aplicação.
Se você porventura aqui se encontra nessa noite e ainda não serve a Cristo, e não tem o seu foco em Cristo, compreenda que se você não tiver o foco em Cristo, se o seu foco estiver nas circunstâncias dessa vida, naquilo que você tem passado, nas alegrias desse mundo, saiba que tudo isso é passageiro. Tudo isso um dia vai cessar. E você vai ter uma triste surpresa, porque quando tudo isso cessar, não haverá uma só gota de alegria para a sua vida. O que haverá é sofrimento e tormento eterno. Porque Cristo, se não for o foco e a prioridade da sua vida, você vai morrer nos seus delitos e pecados e colher a consequência, o salário do pecado, que é a morte eterna. Perecer eternamente no inferno. Chegará um dia que você estará diante do Senhor e Salvador Jesus Cristo, mas também diante daquele que é o Senhor, Salvador e justo juiz. Que com aqueles que não se arrependem dos seus pecados, para com aqueles que não colocam a sua confiança nele, para aqueles que não depositam a sua fé nele, a sua atitude, a sua sentença é: apartai-vos de mim, malditos, pois eu não vos conheço. Se você se encontra nessa circunstância, o Senhor Jesus Cristo lhe chama a arrepender-se dos seus pecados, a correr para Ele e dizer: Senhor, tem misericórdia de mim. O meu desejo é te servir, o meu desejo é viver para a tua glória. Eu não desejo permanecer da forma que eu estou, buscando glória para mim mesmo, vivendo segundo os prazeres desse mundo, buscando as satisfações que esse mundo tem, porque tudo isso é passageiro. Mas o meu desejo é amar ao Senhor e viver na dependência do Senhor, glorificando ao Senhor. Viver, mesmo passando por angústias, por aflições, por dificuldades, mas viver sempre me alegrando no Senhor. Arrependa-se dos seus pecados e corra para Cristo. Nele a redenção, nele a salvação, nele a verdadeira alegria para a minha vida e para a sua vida. Que Deus assim se apiede de nós. Amém.